E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, desfrutando de tudo aquilo que a palavra de Deus pode oferecer para nós, que é segurança, paz em meio à tribulação, e que nós possamos nos edificar ainda mais fazendo as nossas devocionais, amém? Vamos partir lá para o nosso devocional, o livro de Ezequiel, capítulo 25, e aqui nós vamos ver que do 25 até o 32 são uma série de oráculos, né, contra as nações que eram vizinhas ali de Judá, geograficamente sempre no sentido horário, tá? Esse. E o oráculo final, o sétimo oráculo, é contra o Egito, que nós vamos ver, né? E você vai perceber que o juízo de Deus aqui, esses oráculos de juízo da parte de Deus, a todas essas nações, era uma forma de mostrar a soberania de Deus em relação a elas, porque como elas eram descrentes, então Deus aplicava o juízo e mostrava, tá vendo como é que eu sou soberano? Quem manda nessa parada aqui sou eu, tá bom? E também aqui revela aqui o lado negativo da aliança, né? Um aspecto negativo da aliança, porque Deus havia prometido para Abraão que todos os que abençoassem o seu povo, ele iria abençoar, mas aqueles que o amaldiçoassem também seriam amaldiçoados pelo próprio Senhor. E aí nós vemos aqui nos Amonitas, né, os Amonitas, bem como os Moabitas, eles bateram palma quando Judá foi destruída. E aí Deus olhou para eles e falou assim, vocês estão batendo palma? Vocês estão se alegrando com a desgraça dos outros? Então pera aí que eu vou dar um jeito em vocês. Então nós temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz que quando você ri da desgraça do outro, você corre o risco de atrair a ira do Senhor sobre você. Nós não devemos, tá? Não devemos. Isso aqui é um exemplo muito positivo de um comportamento negativo. Desejar mal para os outros ou se alegrar da desgraça que se abate sobre as pessoas, mesmo que sejam pessoas que se declarem nossos adversários ou inimigos. Nós não temos inimigos, porque nós somos cristãos. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas você não deve se alegrar com a desgraça das pessoas que estão ao nosso redor. A mensagem de Edom, então, é terrível, porque Edom ela teve uma participação direta na destruição de Judá, porque os habitantes que fugiram, né, da destruição, os edonitas capturaram e devolveram para os babilônicos. Devolveu. Então os edonitas, eles tiraram o máximo proveito da destruição de Judá. E aí, por causa disso, ficaram sujeitos à ira de Deus. E a Finiste aqui, né, que são os filisteus, eles tinham um verdadeiro ódio pelos judeus, né, pelos habitantes de Judá, pelos israelitas de Judá, os israelitas de uma forma geral. E aqui não especifica qual era o pecado deles, mas Deus vai lá e aplica o juízo, porque se eles tinham ódio, então tem que se lascar também, porque amaldiçoou o povo de Deus, está amaldiçoando o próprio Deus, e Deus não vai permitir isso. Bom, no capítulo 26, nós temos aqui a mensagem de Tiro, né, e é talvez a mais extensa de todas elas, e ela é apresentada em três partes, do 26, do 2 ao 21, o 27 do 1 ao 36 e do 28 do 1 ao 19. E cada parte traz uma variação diferente, de um final terrível, ou seja, eles não iriam mais existir. E aqui eu trago para você um contraste aqui, né, que o resultado final da história corresponderia exatamente àquilo que Ezequiel estava falando, ou seja, Tiro se tornaria uma rocha bruta, onde os pescadores estenderiam as suas redes para poder secar essas redes, né? Já que Tiro ela foi cercada por Nabucodonosor por 13 anos, mas ela só foi destruída completamente em 332 no tempo de Alexandre o Grande, mas aconteceu exatamente aquilo que o profeta havia falado. No verso 19 ao 21, vai mostrar o poder soberano de Deus na destruição completa de Tiro. Ou seja, aquela cidade ela seria afundada, né, como eu disse aqui por Alexandre o Grande no final, como nas profundezas de uma onda, e o povo ali seria sepultado em covas de ímpios, ou seja, covas sem esperança. As pessoas seriam sepultadas para nunca mais voltarem, né? Lá no verso 27, isso aqui eu estou comentando só, né? No capítulo 27, do 1 ao 36, nós temos a segunda parte, né, que é um cântico fúnebre. Um cântico fúnebre que contrasta justamente a glória passada com o presente, né? Então nós vamos ver aqui que lá no verso 4, do verso 4 ao 7, a grandeza de Tiro ela é descrita em detalhes de uma metáfora de uma embarcação magnífica, né?
uma embarcação que foi construída com os melhores recursos das nações vizinhas, que tinha os melhores homens, tinha os melhores marinheiros, tinha influência em toda a região, tinha comércio para tudo que é lado, né? Você vai ver aí, tinha comércio para tudo que é lado, tinha muitos parceiros comerciais, a lista de parceiros era imensa, a lista de mercadorias que era negociada era imensa, então a cidade concentrava uma grande variedade de mercadorias que iam desde escravos até cavalos, figos, mantas, de sedas, mantas de celas, aliás, mantas de celas, prata, tintura, figo, ou seja, tinha uma lista imensa. Praticamente todos os objetos de valor daquela época poderiam ser comprados ou vendidos, estavam de algum modo inseridos no comércio ali de Tiro, dos produtos que era comercializado pela cidade. E aí traz uma relação imensa de todos os parceiros, né? De todas as pessoas que comercializavam. E aí o contraste está justamente a partir do verso 26, porque o fim glorioso de Tiro seria como esse navio sendo afundado, entendeu? Esse navio que era uma grande referência de tudo que era de bom, de tudo que era comercializado, de todos os seus parceiros, de tudo, estava sendo agora contrastado. Por quê? Porque o poderoso vento leste, que era o exército da Babilônia, viria destruir esse rio bem no coração do mar, né? Bem no coração do mar, então haveria destruição, e os parceiros se lamentariam, todos iriam se lamentar, porque perderiam o seu meio de subsistência. Os parceiros que estavam ao redor, que usavam Tiro para comercializar, eles também perderiam a sua subsistência, porque perderiam esse importante parceiro comercial, né? Então, ou seja, chegariam a um terrível fim, que seria a destruição, e Tiro jamais voltaria a existir novamente. No capítulo 28, ainda falando, né, a mensagem de Tiro, e aí vai falar do anjo caído, nós temos aqui duas situações, né? A mensagem ela se inicia se dirigindo ao governante de Tiro, né, ao príncipe de Tiro, que foi condenado pelo seu orgulho, ou seja, ele tinha uma grande sabedoria, tinha uma riqueza imensa, ou seja, a sabedoria havia enriquecido ele grandemente, e essa riqueza havia endurecido seu coração e tornado ele muito orgulhoso, né? Mas e ele se coloca numa posição como se fosse um Deus, né? Ele fala assim que ele é mais sábio que Daniel, e ele se coloca lá no verso 6, ele coloca aqui a sua sabedoria, a sabedoria de um Deus. Porém, o que nós vemos aqui é que ele não tinha nada de divino. Na verdade, ele seria executado pelos babilônicos, e em vez de repousar nas alturas, ele desceria a cova dos mortos. E a partir do verso 12, do verso 11, quando tem uma mensagem para Tiro, nós temos aqui duas situações. A primeira situação é que a princípio ele é um elogio fúnebre, né? E dá a impressão de que está levando a sério essa questão da divindade do príncipe, ou seja, ele é um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, cheio de beleza, e na verdade, por exemplo, é um lamento sarcástico em relação a esse príncipe, né? E o sarcasmo está justamente em relação ao grande orgulho desse rei, que se acha grande coisa, e que na verdade esse sarcasmo está conduzindo ele à sua queda, está dizendo tudo aquilo que ele acha que ele é, tudo aquilo que ele pensa que ele é, toda a sua sabedoria, sua grandeza, e aí vem uma descrição aqui imensa, né? E aí prepara para a sua queda, que é apresentada como se fosse a queda do homem. Ou seja, a beleza e a sabedoria que Deus havia concedido ao príncipe foi corrompida pelo seu orgulho, através do seu comércio, e levou inevitavelmente ele à calamidade, à sua verdadeira natureza, que era corrupta, e assim a sua queda. Então o príncipe não era de modo algum divino, não era capaz de santificar nenhum pedaço de terra, pelo contrário, ele profanou onde ele pisou. Ele profanou o solo, ele profanou os seus santuários, e o destino desse governante era o terrível fim de não mais existir, e aqui você vai perceber que essa é a descrição, tá bom? Mas também, quando nós pegamos essa descrição, a partir do verso 14, quando fala de um anjo poderoso, de um querubim ungido, um anjo poderoso que viveu nos céus,
você vai ver aqui que a partir do verso 15, quando ele fala perfeito eras, então esse perfeito eras do verso 15, e junto com Isaías 14:12, compara lá em Isaías o rei da Babilônia, e aqui perfeito eras no 15 ao príncipe de Tiro. Essas duas comparações dizem respeito à comparação de Lúcifer como a estrela da manhã. Então naquele tempo já existia a história de um anjo que era perfeito, de um dos mais gloriosos, que estavam querendo se elevar acima da sua real condição. E ele foi precipitado à destruição, ou seja, houve a queda. Então, em linhas gerais, como a Bíblia, por exemplo, ela não traz a descrição ele não traz a descrição da criação de todo o universo, senão da criação exclusivamente da Terra. A Bíblia também, ela não compreende ela não dá uma descrição de como foi a queda de Satanás, mas ela faz uma alusão à descrição e à queda de Satanás através desse texto aqui, do verso 11 até o verso do verso 11 até o verso 19, uma alusão à queda de Satanás. Uma alusão à queda de Satanás. Deixa eu ver aqui que eu posso comentar mais aqui para você aqui. Mas aqui é uma interpretação, tá? Uma interpretação de alguns autores. O Dr. Shedd, ele tem essa compreensão, ele fala desse texto aqui, da criação de Satanás, de como Satanás foi criado, como ele foi ungido, como ele foi capacitado, como diz aqui no texto, no verso 14, né? Eu o escolhi e ungi como querubim guardião, e você tinha acesso ao monte de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível e tal, e depois eu o expulsei, porque você deixou com que você pecou, o seu comércio levou a sua violência e tal, e aí tem a queda de Satanás, e é um resumo. Então são esses dois contextos aqui que você pode tirar dessa lição aqui do capítulo 28. Bem legal mesmo, tá bom? No capítulo 29, nós temos aqui do 29, 1 até o 32, é o sétimo e último oráculo, e diz respeito ao Egito, e é o mais longo de todos, tá? É o mais longo de todos. Porque aqui fala do Egito como Egito levou Judá a confiar nele, nos seus cavalos de guerra, nos seus cavalos e carros de guerra, e assim não confiar no Senhor. Isso foi o grande pecado do Egito. Ou seja, ele falou para Israel que seria um braço forte para ele, mas na verdade não era confiável, não foi confiável, e por isso ele foi julgado, porque através dessa atitude afastou Israel e Judá do Senhor, né? Então você percebe aqui que no verso 3 até o verso 16 ele já começa com uma palavra de julgamento contra o próprio faraó, né? E ele é comparado a um grande monstro. Mitologicamente, esse grande monstro, ele é associado à figura do faraó como sendo um crocodilo, tá? É mais ou menos isso o significado aqui, como se fosse um crocodilo que estava repousando às margens do rio Nilo, achando que o rio foi feito por ele, para ele e era dele, tá? E a referência aqui a esse crocodilo antecipa a chegada de Deus como um grande caçador, né? Um grande caçador. E como no caso de Tiro, todas as fortalezas seriam destruídas. Ou seja, o crocodilo seria capturado, porque ele era vulnerável ao ataque. Ele seria capturado e levado ao deserto, onde ele seria julgado junto com seus parceiros, que seriam os peixes do rio. E ele seria morto ali, e o seu corpo abandonado de modo desonroso, né? De modo desonroso e exposto aos animais selvagens. Então a transgressão do Egito foi o quê? Foi ele se mostrar como um cajado, ou seja, um bordão, né? Um bordão de junco, um cajado que não tinha força nenhuma, que era quebrado, porque ele se colocou à disposição de Judá e de Israel, prometendo um auxílio, que ele mesmo não conseguiu cumprir essa palavra, né? Então a confiança de Judá e de Israel nesse cajado foi a culpa que Deus colocou para o Egito. Ele disse que ajudaria, mas na verdade não teria condição nenhuma, e essa fala de querer ajudar, na verdade tirou o Judá e Israel da confiança de Deus para confiar neles, né? Então isso foi muito ruim, e a solução que Deus deu para o Egito foi o quê? Foi 40 anos de completa desolação, desabitado por 40 anos, né? E os babilônicos invadiram Judá em 568,
e em 568 ou 567 aproximadamente, e deportaram todos os seus prisioneiros de guerra, né, para outros lugares, deportaram. E o exílio deles acabou somente quando Ciro conquistou a Babilônia. Então não sei se foi realmente 40 anos ou um pouco mais, mas somente nessa época é que o Egito voltou. Os egípcios voltaram para o Egito e a terra havia ficado desolada. E no finalzinho do verso 29 diz que Judá seria plenamente restaurada, a ser um reino, mas o Egito seria restaurado também, mas um reino sem importância. Um reino sem importância, para que nunca mais influenciasse Israel a abandonar o Senhor e confiar nele. E como de fato é até hoje, o Egito é um país hoje sem importância e sem significado quase nenhum. No capítulo 30 aqui, para encerrar nosso devocional, nós vemos aqui que é a terceira mensagem contra o Egito, mas esse lamento aqui é praticamente igual ao primeiro que nós vimos lá no capítulo 29, né? E eu destaco aqui somente lá no verso 19, quando fala que esse julgamento final, os egípcios voltariam a reconhecer o poder de Deus através do julgamento. Aqui está dizendo que ele voltaria a reconhecer através do julgamento, como aconteceu lá no Êxodo, né? Então, aqui no verso 19 faz essa referência, que nesse momento da história, eles voltariam a lembrar o que Deus fez lá em Êxodo, e eles retornariam a reconhecer o poder soberano de Deus, né? E essa mensagem aqui, lá no verso 20 a 26, que é a quarta mensagem, a mensagem final contra o Egito, mostra Deus em ação contra esse inimigo de longa data. E fala que vai quebrar o braço de Faraó. E quando fala aqui que quebrou o braço de Faraó, na verdade o Nabucodonosor derrotou o Faraó Ofra, e nós vimos isso aí lá em Jeremias, no capítulo 37, salvo engano, do 5 ao 11, nós vimos que ele foi derrotado. E quando ele foi derrotado, ele acabou com as esperanças de Judá de receber qualquer tipo de ajuda, né? Então isso mostra que o braço do faraó estava quebrado e não seria enfaixado para poder ajudar Judá. É essa referência que o profeta está fazendo aqui. Então, na verdade, aqui o Ofra, ele estaria tão enfraquecido, tão incapacitado, que ele não teria condição nenhuma de ajudar Judá. Pelo contrário, Deus estava fortalecendo os braços do rei da Babilônia e tornaria essa luta ainda mais desigual. Ou seja, o destino da batalha iminente entre Egito e Babilônia seria a vitória da Babilônia pelas mãos do Senhor e a completa destruição dos egípcios, né? Dos egípcios. E aqui, como disse aqui, o confronto final foi em 567 ou 568, quando o Egito foi completamente destruído e exilado por Nabucodonosor. Beleza? Então aqui mostra realmente que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso e que a sua palavra sempre vai ser cumprida. Tá bom? Então você pode tirar uma lição preciosa disso aqui, né? Muito embora seja um exemplo negativo de pessoas que duvidaram de Deus e que se opuseram a Deus, aos planos de Deus, e quiseram se colocar acima de Deus e acabaram sofrendo o juízo de Deus, e Deus cumpriu tudo aquilo que ele falou através do profeta, muito embora aconteceu isso aqui muito tempo depois. Mas uma coisa nós podemos compreender, que Deus cumpre as suas promessas. E Deus tem promessa para mim e para você, em Cristo Jesus. Amém? Jesus disse que veio para nos dar vida, e nos dar vida em abundância. E nós podemos crer nessa palavra, que essa palavra é fiel. Quando nós nos achegamos em Cristo, né, nós nos aproximamos do trono da graça de Deus através de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, tirando os exemplos que estão na Bíblia, como por exemplo aqui, não incentivar ninguém a se afastar de Deus, pelo contrário, nós devemos incentivar as pessoas a se aproximar de Deus, a não depender de pessoas e nem de coisas, mas depender exclusivamente de Deus. Nós estamos agindo dentro de um propósito divino. Nós estamos falando para as pessoas que elas devem se aproximar da única pessoa no mundo e na existência que pode nos dar a força que precisamos para enfrentar as tribulações, as dificuldades, sejam elas quais forem. Amém? Então, quando nós nos aproximamos do trono da graça, fazendo a vontade de Deus, nós somos edificados, nós somos abençoados.
Por quê? Porque se nós nos aproximamos do trono da graça, é porque nós estamos dentro da perfeita soberania de Deus. Amém? Então é isso que nós devemos buscar, estar dentro da perfeita vontade de Deus, dentro da perfeita soberania de Deus, porque aí nós seremos mais do que vencedores. A derrota jamais nos alcançará, porque Deus não perde, Deus vence. Então muitas vezes algumas coisas parecem derrota, mas são ensinamentos e vitória num futuro muito breve, muito próximo. Porque Deus não é Deus de derrota, Deus é Deus de vitória. Amém? Então que você possa tomar essa devocional, que você possa tirar lições preciosas dos textos que nós lemos aqui, né? Muito interessante aqui a queda de Satanás por causa do orgulho, por causa da vaidade, né? Achando que é grande coisa e na verdade não é nada, e nós devemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Não é verdade? Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles o reino dos céus. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, que você possa tirar lições preciosas dessa devocional e assim ser edificado no poder e na graça de Deus. Amém? Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações, dá um like aí no canal e publique, né? Multiplique essa devocional para as pessoas que você conhece, para que elas também possam ser edificadas no poder e na graça de Deus. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu. Tchau.